Depois da derrota de ontem, o Fernando Diniz apareceu para falar sobre os reforços do Fluminense, sobre a sensação de estar a 11 clássicos sem vencer no Fluminense também. E a gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo, além de, claro, atualizar vocês com as últimas notícias do Fluminense, né? Fluminense com desfalque para a semifinal, que já tem data marcada, e também com atualizações do Sub-20 tricolor. Então fica comigo aqui nesse vídeo, porque depois da vinheta a gente começa com as notícias. Se no profissional as coisas não foram boas nesse último domingo, no Sub-20 a coisa foi diferente, tá? Tivemos duas atuações da equipe Sub-20 nesse domingo. Uma foi um jogo treino, né, que a gente vale a pena destacar aqui, porque os colombianos da base tricolor participaram, né, e o Leiber Mosqueira e Juan Palacio estiveram em campo nesse jogo treino lá pelo Sub-20, e além deles, né, figuras que recentemente foram contratadas pelo Flu para a categoria de base também participaram da atividade, como, por exemplo, o Cauã Felipe, meia que chegou da Ponte Preta, 06, né, tem 18 anos, participou. E também destaco aqui o zagueiro Kevin Santana, que estava muito tempo sem jogar, né, desde o ano passado, o zagueiro 04 também participou lá da atividade. Então, uma notícia importante que o Xeren Stuff traz para a gente sobre as atualizações ali na questão do Sub-20, que fez também, né, a sua estreia na temporada nesse domingo, jogou fora de casa contra o Sampaio Correia e venceu por 2-0. Os gols foram marcados, está aí na tela, né? Os gols foram marcados pelo meio-campista Luiz Freitas e o segundo gol marcado pelo Agner, né, nessa roubada de bola aí, enfim, acelerando o jogo, batendo na saída do goleiro, que, vamos falar a verdade aqui, goleirão mal posicionado pra caramba também, mas tá aí o Fluminense ganhando a sua primeira partida do Sub-20 na temporada. É uma notícia boa, né? Depois de, enfim, a revolta que eu tô com o jogo de ontem. Agner e Luiz Freitas, portanto, fazendo os dois gols da vitória por 2-0 do Flusão. Uma notícia que também passou um pouco batida, né? Mas teve Fluminense acertando com o jogador e anunciando isso ontem, né? Fluminense anunciou a extensão de contrato do atacante Keno. O Keno, nosso camisa 11, tinha contrato com o Fluminense somente até o final de 2024 e estendeu o seu vínculo por mais uma temporada, renovou até 2025, né? O Keno é um jogador que é importante demais para o Fernando Diniz, para a maneira que o Fluminense joga, embora eu tenha achado ele bem abaixo desde a final da Libertadores, né? Na final da Libertadores ele vai muito bem, dá 2 assistências, ajuda o Fluminense a ser campeão, depois disso faz um Mundial bem ruim, a partida dele na Recopa também é ruim, mas é uma peça importante, tá, para o esquema do Fernando Diniz, é o atacante de velocidade, né? A gente tem o John Arias de um lado, que corre bastante também, do outro é o Keno, para tentar dar esse desafogo para um time que a gente sabe que é bastante cerebral e cadenciador, como o Fluminense. Então, o Keno é uma peça importante, atacante de 34 anos, está renovando, então, e estendendo o seu vínculo com o Fluminense por mais uma temporada. Quero, claro, que você deixe seu comentário aqui embaixo. O Fluminense acerta em renovar com o Keno ou não? Comenta para a gente trocar aquela ideia. Para mim, não é um grande problema, tá, ter renovado com o Keno. Acho até ok. É um jogador que ainda tem lenha para queimar, mas precisa voltar ao seu melhor futebol, porque em 2024 ainda não mostrou que veio, e no final de 2023, pós-Libertadores, também entrou numa fase bem ruim. Antes da gente prosseguir, deixa eu só rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo o seu nome e de onde você nos assiste, para a gente saber até onde nesse mundo gigantesco o Central Fluminense alcança. Galera, chega junto, comenta, e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda um abraço para a turma. Então, nesse vídeo aqui, eu quero mandar um abraço para o Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, para o Osvaldo de Volta Redonda, para o Robério de Aracruz, no Espírito Santo, para o Marcos de Belo Horizonte, Lauderan, Distrito Federal, Carlos de Maricá, da Mata de Petrópolis, Wellington de Sumé, na Paraíba, Jonas Gabriel, lá de Manaus, e para o Delmiro Gil, de Minasul, em Goiás. Valeu? Um abraço para a galera e um convite para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos começar a falar um pouquinho aqui
já mais referente à partida de ontem, né? Ao Campeonato Carioca, ao começo das semifinais. Inclusive, tem a informação, né? Já está confirmada as datas das semifinais. O Fluminense vai pegar o Flamengo, a gente conseguiu a proeza, né? De terminar em quarto essa fase classificatória, vai pegar o Flamengo na semifinal. O Flamengo tem a vantagem do empate, né? Ou seja, resultados que no agregado se tornam iguais, o Flamengo passa de fase e não o Fluminense, né? Não tem disputa de pênaltis nessa semifinal. E aí, ó, tá na tela, a Ferdi já definiu as datas dos confrontos. Primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense vai ser disputado no sábado, dia 9, e aí o Vasco e Nova Iguaçu, cara, a gente ainda deu essa colher de chá pro Vasco, né, de pegar o Nova Iguaçu. Não que o Nova Iguaçu seja alguma baba, tá? Mas a gente deu essa colher de chá, óbvio, né? Era melhor pegar o Nova Iguaçu do que pegar um time grande. Enfim, Vasco e Nova Iguaçu jogam no domingo, dia 10, e aí na outra semana, a partida decisiva, Vasco e Nova Iguaçu jogam no dia 16 de março e Fla-Flu no dia 17. Quero rapidinho também falar, né, sobre desfalques no Fluminense, algumas declarações do Fernando Diniz, mas antes, só lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica ligado em tudo o que acontece com o Flu, notícias exclusivas, tudo em primeira mão no seu WhatsApp. Então clica no link que tem lá no comentário fixado, aperta o botão seguir e venha participar do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Beleza? Tô te esperando lá e vamos falar um pouquinho também de desfalque, né? Porque o Fluminense, a gente lembra bem, né? Ontem perde para o Botafogo e o terceiro gol do Botafogo, né? O Fluminense consegue o empate. Para quem não assistiu o jogo, vamos lá, um rápido resumo. Botafogo abre o placar muito rápido, faz 2-0 com extrema facilidade. O Fluminense diminui com o Lelê e ali na reta final do jogo já empata o jogo de pênalti com o John Kennedy. Até então, para mim, não estava nem sendo merecido. O Fluminense não estava jogando bola para isso, tá? Para empatar o jogo, mas conseguiu o empate. E aí não conseguiu aguentar 2 minutos com a vantagem, porque o André, nosso queridíssimo André, falhou ali numa saída de bola, perdeu a bola e fez um pênalti que foi convertido pelo Marlon Freitas e o André foi expulso. Portanto, o André não joga o primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo, vai estar cumprindo a suspensão automática e não vai poder atuar nessa partida. E aí, cara, a gente tem aqui umas declarações do Fernando Diniz, né, sobre como que ele enxerga essa partida ali de maneira geral, né, fala aqui sobre a escalação, por exemplo, né, foi algo que a gente criticou muito aqui no pré-jogo e no pós também, né, o Fernando Diniz opta por um time sem volantes, o primeiro volante do time era o Lima, que, bom, lá no Ceará, antes de vir para o Fluminense, era um meia esquerda, um ponta, e aqui no Fluminense agora virou volante e ontem jogou de primeiro volante, e ao lado dele o Renato Augusto, né, jogando de segundo volante, com o Terans um pouquinho mais adiantado, 2 centroavantes, né, John Kennedy e Lelê, enfim. O Diniz falou, né, sobre a opção dele de escolher essa escalação. Eu vou colocar aí na tela para a gente dar uma comentada. Boa tarde não, boa noite, né? Não, o time foi um time, eu achei que era importante a gente rodar o time. A gente tem jogadores para fazer isso. A gente teve um jogo muito desgastante na quinta-feira, que consumiu muito time, e folga na sexta-feira. Muitos jogadores relataram muito cansaço pela sequência aí que a gente teve, de altitude. Depois alguns jogadores dobraram o jogo contra o Flamengo. E a gente preferiu colocar um time com mais saúde no campo, mais inteiro fisicamente. Então a primeira pergunta está respondida. A segunda, as alterações foi sempre no intuito de botar o time mais para frente. Eu acho que todas as alterações elas surtiram efeito positivo. E quando a gente fez o empate, já estava melhor no jogo. E aí aconteceu o lance da expulsão do André, que ali foi determinante para o Botafogo vencer a partida. Cara, vamos vamos por partes, né? Primeira resposta do Fernando Diniz. Achei que era por bem rodar o time. Tinha que poupar porque tinha jogador cansado. Tá, legal. Eu não me incomodo com isso. Assim, não, me incomoda um pouco porque é clássico e tal, mas ok, eu consigo entender que precisava rodar o time, que precisava poupar alguns jogadores. Isso justifica o Fluminense com o elenco que tem. Ele inventar o Lima de primeiro volante, Renato Augusto de segundo volante. Justifica? Porque para mim não justifica. Entendeu? Não justifica. Você pode poupar tranquilamente os jogadores. O Fluminense tem elenco para isso. Quantas vezes a gente não debateu aqui em live? Olha, o time reserva do Fluminense é melhor do que muitos times titulares do Fluminense que a gente viu nos últimos anos.
Só que, cara, você tem que escalar o time reserva normal, né? Bota, ó, para começar, bota o jogador na sua posição. Bota cada um na sua posição, já melhora 200%. Já melhora 200%. Mas aí ele botou o Alexander na esquerda. Beleza, o Alexander sabe jogar na lateral esquerda. Já melhorou, né? Contra o Flamengo ele botou o Alexander na direita. Mas tá, na lateral esquerda o Alexander sabe jogar. Você não queria botar o Marcelo, acho que o Marcelo não tá inteiro e tal. Beleza. Bota o Alexander por lá. No meio campo, cara, você tem que ter volante. Ah, o Gabriel Pires tá machucado, não tem como jogar. O André jogou 45 minutos, né? Poderia ter jogado, então, um pouco mais, ter começado o jogo. Mas beleza, não vou nem entrar nesse mérito. Cara, botasse o Felipe Andrade, que se destacou no começo do ano, jogando como volante, achei até uma invenção, mas deu certo. Dá uma chance pro moleque. Bota ele de volante ali. Mas não, botou o Lima de primeiro e o Renato Augusto de segundo. Era óbvio que o time do Fluminense não ia marcar ninguém. Era óbvio que o time do Fluminense não ia marcar ninguém, como não marcou. Aí, tem uma declaração que ele vai falar mais a fundo sobre isso, eu já vou botar lá na tela, só para não perder o fio da meada. Ele fala das substituições que ele fez, né? Que todas surtiram efeitos positivos. Cara, eu vi outro jogo, então. Não sei. Eu não estive no Maracanã, talvez na minha televisão tivesse passado um outro jogo. E não foi o mesmo jogo que o Fernando Diniz viu. Vai dizer que as substituições surtiram efeito, que o Fluminense estava melhor no jogo quando o John Kennedy empata de pênalti. Oi? Eu vi outro jogo, então. E outra coisa, o John Kennedy bateu o pênalti de cavadinha, lindo, fez o gol. Ok. Mas o fato do John Arias estar em campo, o cobrador oficial do Fluminense estar em campo e não bater esse pênalti, mostra a seriedade que o Fluminense tem levado o clássico. Já desde o ano passado. Lembra quando o Calegari pegou para bater o pênalti e também perdeu? Contra o Botafogo? Mostra seriedade. Cacete, amigo. Desculpa até o palavreado aqui, né, no vídeo. Então, mas é clássico, cara. Tem que levar a sério. John Arias, você é o cobrador, então você vai pegar essa bola aí, você vai bater e vai converter. Que bom que o John Kennedy converteu, que o John Kennedy, enfim, fez o gol. Não adiantou de nada depois, porque, né, enfim, o André fez o que fez, mas tem que levar a sério, gente. Tem que levar a sério. O clássico não é brincadeira, não. E aí, já que eu falei, né, dessa questão dos 2 gols que o Fluminense tomou do meio-campo, vou botar uma declaração do Fernando Diniz aqui falando sobre tomar 2 gols em 15 minutos e o que ele disse sobre isso. Foi determinante tomar 2 gols em 15 minutos, com certeza foi. Poderia não ter sido também, né? Se a gente não tem a expulsão, com o volume que a gente estava de imposição, a gente teria a chance de virar. Podia ser uma virada histórica, a gente estaria fazendo outro tipo de pergunta. Mas eu acho que os gols a gente entrou, o Botafogo entrou muito mais ligado que a gente no jogo e não tem nada a ver com o meio de campo. Eu não tenho essa departamentalização do jogo. Uma coisa tivesse perdido, não tivesse vencido o time do LDU, ia falar porque o time foi muito mais para frente, ou porque os caras entraram mais experientes e baixou a rotação. Então assim, a gente fica justificando o resultado. Então não tem a ver com o meio de campo, tem a ver com o time como um todo entrou desligado. E o Botafogo merecidamente soube aproveitar. E também não quero tirar o mérito da vitória do Botafogo, que eles tiveram mais ímpeto e mais fome de vencer a partida do que o Fluminense no jogo de hoje. Cara, eu acho muito reducionista você tratar tudo como vontade, tá? Eu entendo, acabei de fazer essa crítica aqui, que o time do Fluminense tem entrado em clássicos ultimamente com uma cabeça assim que parece que não entendeu o peso da parada, parece que não entendeu o que clássico é importante, o que significa um clássico. Mas, cara, não é só isso, gente. Não é só isso. O Fluminense entrou com o meio-campo completamente frouxo, cara. Para pra pensar. Imagina assim, você não viu o jogo. Aí chega alguém e te conta que o Fluminense entrou com o meio-campo cujo jogador de maior pegada era o Lima. O mais marcador do meio-campo do Fluminense era o Lima. Pô, tu nem acredita num negócio desse. Quando eu vi a escalação, eu falei, não é possível, pô. Não é possível, estão brincando. A gente tá fazendo a live pré-jogo aqui, o pessoal botou a escalação nos comentários, eu falei, não, estão brincando. Estão brincando, não é isso, pô. Ele não vai entrar assim. E ele entrou. Aí vem, não, a questão não é do meio-campo, que eu não departamentalizo. Então a questão é de quem, Diniz? É sua, então, né? Foi você, porque foi você que escalou, né? Pô, meu Deus do céu. Cara, o Botafogo fez 2 gols ali com uma facilidade no começo do jogo. Aí depois, não, o Fluminense ficou bem no jogo. Aí se tivesse virado, como poderia ter virado, o papo seria outro, seria da virada heróica. Pô, meu amigo, com todo respeito, eu falo por mim. Da minha parte não ia ter isso, não. Oi, virada histórica? Contra o time reserva do Botafogo, virada histórica? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E aí, cara, o Fernando Diniz, assim, tem umas coisas, cara, que
eu consigo entender o conceito. Eu falei sobre isso num vídeo essa semana. Consigo entender o conceito de que, pô, beleza, né? O jogador é um vencedor, não importa o resultado, etc e tal. Legal, é lindo. Mas, cara, quando você tá ganhando, quando você tá perdendo, você falar um negócio desse, é só pra irritar mesmo o torcedor. Irritar o torcedor que foi pro estádio, passou perrengue, que paga sócio, que gastou ali 2 horas do seu dia vendo o jogo. Pô, olha essa declaração dele sobre o impacto de ficar 11 clássicos sem vencer. Não, pra mim não impacta, assim, não... Uma coisa que a gente sempre quis ganhar, os 11 que a gente perdeu, a minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, para que num próximo acontecimento a gente vença. Porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca, não é verdade? Então, assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas e melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. Cara, ele meter que o impacto pra ele não muda nada. Cara, isso é muito irritante, cara. Isso é muito irritante, cara. Meu Deus, a impressão que dá é que vem de cima essa questão dos caras estarem no mundo da lua, no clássico. Aí ele fala, a parada que mais me irrita no coletivo do Fernando Diniz é o seguinte: ah, não, mas eu queria ganhar. Eu fiz de tudo pra ganhar. Ou pergunta, Diniz, por que você fez essa mudança? Ah, eu fiz essa mudança porque eu achava que era o melhor pro time ganhar. Pô, meu amigo, você jura? Você jura? Até onde me conta, você é pago pra isso, né? Pra ganhar o jogo, pra tentar fazer o melhor pra ganhar. Isso aí você não precisa me dizer. Ah, não, mas é porque eu fiz porque eu achei que era o melhor. Ah, não, mas todos esses 11 caras pode ter certeza que a gente queria ganhar. Que eu tentei ganhar. Porra, jura, cara? Jura? Pô, isso me irrita demais, mano. Isso me irrita demais. Ah, não, eu queria ganhar. Pô, sério? Sério mesmo? Que bom que você me avisou. Que bom que você... Se bem que ontem precisava realmente avisar, porque depois da escalação que ele botou, a impressão que dava é que não queria ganhar, né? Não queria ganhar. Enfim, tem uma última declaração aqui, né, que o Diniz fala sobre os reforços do Fluminense, e aí eu vou colocar na tela. É importante, né? Vamos assistir primeiro, depois eu comento. Eu acho que o Fluminense soube, de fato, aproveitar as oportunidades. A gente está muito feliz com os jogadores que vieram. Vieram alguns jogadores consagrados, como você disse, outros mais jovens, no caso do Lucumi, do próprio Marquinhos. E eu estou bastante feliz com o elenco que a gente tem. A questão agora é da gente conseguir dar bastante informação para todo mundo que está chegando, com uma maneira diferente de jogar, para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. O que aconteceu hoje, assim, depois de ter um jogo como de quinta-feira, é muito difícil fazer o foco de novo. Esse jogo pareceu um pouco o jogo nosso contra o Botafogo, quando a gente acabou de passar a semifinal contra o Inter, numa quinta-feira à noite também, e no domingo, 4 horas da tarde, a gente também perdeu um jogo de 2-0, uma coisa meio parecida. Em 5, 6 minutos tomamos 2 gols. Então é uma coisa que a gente precisa aprender a conviver com esses momentos, quando a gente tem um momento de celebração importante, a gente tem que saber restabelecer logo o foco para poder fazer partidas mais equilibradas. Cara, essa parte final da declaração do Diniz eu tenho muita dificuldade de admitir. A gente precisa melhorar o foco, aprender depois do momento de celebração, voltar para o foco. Pelo amor de Deus, ele tá falando com todas as letras aqui que o time estava desconcentrado porque tá festejando um título. Pô, isso não existe, gente. Isso não existe, cara. São atletas profissionais, são funcionários do clube. Às vezes acho que a gente esquece disso, né? Como assim entraram desfocados no clássico? Como assim? Aí ele compara com esse jogo contra o Botafogo no ano passado, né? Cara, esse jogo foi patético. Patético. O Fluminense também... O Botafogo ainda tinha uma transição rápida boa, né? O Fluminense, assim, ó, perdeu o jogo do Botafogo. Aí fala de aprender com os erros. Pô, ele cometeu o mesmo erro do ano passado? Que aprendizado é esse, cara? Vai ter que errar quantas vezes antes de acertar? Pô, não dá, gente. Não dá. E aí, no começo aqui, né, ele fala do elenco, a pergunta foi sobre os reforços, ele fala que tá muito satisfeito com a galera que veio, com o elenco que tem. Né? Eu não tô satisfeito, eu acho que precisa pelo menos de mais um zagueiro. Né? A gente viu aí, cara, o Antônio Carlos, eu acho que ele foi muito exposto pela maneira que o Fluminense jogou e joga, mas é um jogador que está demonstrando cada vez mais que não tem condições de ser titular do Fluminense, ou de ser uma peça importante no elenco do Fluminense. O Marlon, cara, eu tô querendo evitar falar do Marlon, para não me estressar. Que um zagueiro que tenta dar um chapéu de chaleira sendo o último homem no Fla-Flu, ele já tá errado.
Mas um zagueiro que faz isso no Fla-Flu e no jogo seguinte, ele tenta dar chapéu dentro da área e quase toma o gol, pô, meu amigo, aí também já é um nível assim de demonstrar que tá cagando pro jogo, tá cagando pro Fluminense, tá cagando pra torcida, que aí eu prefiro até evitar falar, porque aqui, ó, já comecei a me exaltar, já comecei a subir meu tom. E aí é melhor não. É melhor a gente mudar de assunto. Mas se o Diniz está satisfeito com o elenco, muito satisfeito com as peças, então, meu amigo, tem que jogar de acordo. Hoje o Fluminense tem elenco, tem 2 times, tem talvez até 3 times no seu elenco. Então nada justifica perder jogo porque poupou o jogador. Até porque, escalando um time reserva normal, com jogadores no mínimo ali nas posições que eles estão acostumados a jogar, o time do Fluminense tem qualidade. E tem muito mais qualidade que o reserva do Botafogo. A gente tá falando de um time que tu perdeu tomando gol de Emerson Urso. É isso aí. Enfim, uma ótima segunda-feira para todos nós, uma ótima semana. Vamos, aos poucos nessa semana, né, tentar virar a chave, porque sábado já tem o primeiro jogo da semifinal e a gente precisa, 1, voltar a vencer clássico, 2, passar do Flamengo para buscar esse tricampeonato carioca. Beleza, galera? Essas foram as minhas impressões e as notícias que eu queria trazer para vocês. Quero, claro, que você deixe um comentário aí embaixo para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.